prazer estar aqui conversando com vocês. Sou o professor Jusemar, da Universidade de Passo Fundo, economista, hoje vamos falar sobre os desafios da nova dinâmica socioeconômica que o mundo vai envolver, né? E aí, especificamente, falaremos com relação à nossa região, a região da produção. Vai estar comigo a professora Cleide Moreto, que logo apresentarei ela. Inicialmente, agradeço o convite do Conselho Regional de Economia, o desafio que o Conselho Regional de Economia nos impôs, exatamente para que nós pudéssemos falar um pouco desse momento que a economia brasileira está passando, um momento totalmente atípico, com vários efeitos na economia, na saúde, principalmente, e esse é um momento que nós precisamos, com clareza, com discernimento, expor, ouvir, debater todas as possíveis ideias, os possíveis pensamentos que existem entre toda a classe economista, para que nós possamos, de alguma forma, auxiliar o país, as regiões, na saída, né, na possibilidade de encontrar alternativas mais sustentáveis, menos dolorosas, para que nós possamos voltar a crescer de forma sustentável, ok? Então, um prazer estar falando com todos vocês, agradeço novamente ao Conselho Regional de Economia, e aí eu gostaria que a professora Cleide fizesse uma apresentação para nós começarmos, então, esse momento, essa live, essa discussão, e lembrando que nós estamos transmitindo a live pelo Facebook e também pelo Google Meet, então alguns vão conseguir acessar pelo Google Meet, né, que é uma ferramenta do Google, basta clicar no link que foi enviado no e-flyer, e quem quiser pode assistir direto no Facebook, lá na aba de vídeos diretos, tá bom? Professora Cleide, boa noite. Boa noite, professor Jusemar. É um prazer estar aqui conversando contigo, com todos os nossos convidados. Quero agradecer, em nome da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, do curso de Ciências Econômicas da UPF, o convite feito pelo Conselho Regional de Economia para que nós contribuíssemos com a discussão sobre a realidade local, sobre... nós enquadramos aqui a região da produção, nós sabemos que Passo Fundo é um polo que ultrapassa os próprios limites do CORED, né, ele acaba tendo fronteiras ou absorvendo a população e os negócios de mais de 100 municípios, que envolvem também outros COREDs, e que tem uma característica própria. Portanto, nós procuraremos aqui fortalecer a característica de municípios que são mais voltados ao setor primário, né, como a maioria dos municípios que fazem parte do CONEPRO, mas também essa característica peculiar que, assim como Passo Fundo, Carazinho tem, de ser uma economia, um polo, né, principalmente Passo Fundo, mesorregional, que atrai as pessoas para muitas atividades na área de educação, saúde. Então, eu passo primeiramente, já que é uma live, nós não podemos nos estender muito, eu passo a palavra para o professor Jusemar, para que ele inicie, né, esse nosso bate-papo. Quem estiver conectado via Meet pode pedir para... Aliás, nós vamos pedir para que fale no chat, né, e no Face também, vamos procurar responder as perguntas na medida do possível, os posicionamentos, e eu acho que vai ser uma conversa bem produtiva. E um feliz Dia dos Trabalhadores para todos nós, né? Aqui somos trabalhadores, mesmo num Dia do Trabalhador. Muito bem, então, bom ter lembrado disso, né? Estava quase esquecendo, então, feliz Dia do Trabalhador, né? Nós que estamos aí trabalhando de forma diferente nesses últimos meses, mas a situação está nos impondo
essa nova realidade. Então, nós vamos separar o nosso debate em dois momentos, né? Em um momento, a gente vai falar sobre o que a gente percebeu e está percebendo com relação à economia regional, à economia da região da produção. E, num segundo momento, nós vamos ampliar isso, vamos falar sobre perspectivas econômicas, alternativas, estratégias que podem ser utilizadas daqui para frente, os novos, a nova dinâmica que a gente está percebendo em alguns setores. Então, basicamente, vamos trabalhar dessa forma. E aí, após esses momentos, né, que imagino que seja em torno de 15 a 20 minutos entre os dois participantes, a gente pode abrir para perguntas para todos os nossos convidados. Perguntas podem ser feitas pelo chat, né? E aí, ao longo de toda a discussão, e no final nós faremos, então, a leitura das perguntas e responderemos essas perguntas buscando exatamente sanar todas essas dúvidas, né? Além disso, a gente tentou separar em dois segmentos, né? Eu vou falar especificamente da área do agronegócio, né? E a professora Cleide vai falar do outro pilar, ou dos outros dois pilares que move bastante a região da produção, que é o comércio e a educação, o serviço, né? E o comércio. Então, nós vamos falar exatamente qual é a perspectiva de todos esses cenários, de todos esses segmentos para a nossa economia, tá? Professora Cleide, eu acho que você está com o microfone ligado. Se conseguir desligar, fica melhor. Pois bem, então, quando nós pensamos em cenário do agronegócio, nós precisamos lembrar que, felizmente, o agronegócio vem, nos últimos anos, apresentando comportamentos interessantes com relação à sua produção, com relação ao clima, com relação aos preços. Então, na maior parte dos produtos, das commodities negociadas na nossa região, nós tivemos períodos de safra estáveis, com preços bem acessíveis ao produtor, né? E especificamente esse último ano, nós tivemos o problema que acabou atrapalhando significativamente a produção agrícola, que está relacionada ao clima, a seca, né? Então, a seca, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, foi um dos fatores que mais atrapalhou o agronegócio do que mesmo a própria pandemia. A seca fez com que a produção agrícola entre as diferentes regiões diminuísse algo em torno de 25% a 50% da sua produtividade. Então, esse foi um efeito bem importante para o agronegócio, né? E que acabou afetando de forma muito mais significativa do que a própria pandemia. Quando a gente leva para a questão da pandemia, nós temos algumas commodities ou alguns produtos agropecuários que apresentaram problemas mais fortes, né, com relação às suas transações comerciais, e alguns produtos que acabaram não sofrendo tanto o efeito de todo o isolamento, de toda a parada da produção, né? Então, a gente pode pensar em alguns produtos, né? Se nós pensarmos no leite, o leite foi um produto que teve problemas sérios com relação à captação, então muitos produtores acabaram ficando com a sua produção na propriedade, porque as empresas não conseguiram, por conta do isolamento, não conseguiram coletar esse leite, então a produção acabou, por vezes, sendo perdida ou sendo utilizada para a produção de outros produtos, né? Aí podemos pensar na questão do queijo. Então, nós temos que, com isso, o preço do leite ao produtor acabou decaindo, acabou apresentando uma queda. Então, o produtor, com o produto parado lá na sua propriedade, acabou não conseguindo vender
tanto quanto gostaria. E, por vezes, ou teve que eliminar o excedente, ou teve que utilizar esse produto para outros, para fabricação de outros subprodutos ou outros produtos. Por outro lado, como teve uma demanda muito grande por leite no início do isolamento, então os supermercados acabaram vendendo uma grande quantidade de leite, né? E isso fez com que os preços ao consumidor tivessem apresentado uma ligeira alta. Então, vejam uma dicotomia aqui, né? O preço ao produtor caiu e o preço ao consumidor acabou se elevando exatamente pela falta ou pela dificuldade que os produtores tinham de colocar o leite das indústrias, coletarem o leite e desse leite chegar até o consumidor final. Então, nesse primeiro momento, a gente vê realmente um consumo pelo leite se elevando, pré-isolamento, e a partir desse momento, a partir de que as pessoas começaram a entender como funcionaria a questão do isolamento, a demanda desse produto volta ao seu normal, ou pelo menos a demanda voltou a estar mais estável. Então, essa é uma dos cenários que a gente percebeu para com o leite. Passando para a questão das carnes, e aí por ser produtos de primeira necessidade, bens alimentícios, a carne, o maior problema foi com relação à questão da produção, porque muitos ou alguns frigoríficos tiveram que reduzir a sua produção, exatamente pela questão do isolamento. Aqui na nossa região agora, tem um caso que se agrava com relação a uma agroindústria, onde várias pessoas apresentaram contaminação. Então, essa agroindústria provavelmente vai ter que parar a sua produção por algum tempo. E quando a gente pensa em parar a produção, por exemplo, produção de frangos ou produção de suínos, nós temos que lembrar que o frango, ele está lá no produtor, ele está pronto para ser abatido, né? Ele já está com 20, 30 dias. E aí, como que esse produtor vai se virar? Como que essa agroindústria vai conseguir ir lá, coletar esse frango, abater esse frango e enviar esse frango para o mercado consumidor? Então, esse é um dos problemas. Por outro lado, algumas empresas que mantiveram a sua produção, e aí a gente pode ampliar para a região sul, de uma forma geral, essas empresas conseguiram manter um certo nível de produção e conseguiram escoar a sua produção para o mercado interno e também para o mercado externo. Então, sempre, obviamente, contando com os requisitos, né, das exigências por meio exigências sanitárias, as exigências do distanciamento social, mas elas conseguiram abastecer o mercado de uma forma quase que normal. Então, isso fez com que o setor de carnes, seja de frangos, seja de suínos, conseguisse manter as suas atividades de forma quase que normal. Então, isso a gente conseguiu ver, né, que a indústria, ou a agroindústria transformadora, nesse caso, de produtos de origem animal, conseguiu se manter de uma forma relativamente estável nesse período. O que realmente atrapalhou foi a questão do processamento, né, de você conseguir transformar a matéria-prima em produto final, porque o escoamento, a logística de escoamento, ela estava funcionando, obviamente, de forma um pouco restritiva, mas o frango abatido, ele conseguia, a carne de suíno, conseguia chegar ao mercado, conseguia chegar ao mercado consumidor e conseguia chegar ao mercado internacional, né? Então, isso a gente conseguiu identificar. E com relação à questão dos grãos, nós percebemos que a pandemia, ela se abateu no Brasil, basicamente no momento onde os grãos, soja principalmente, estavam sendo colhidos. Então, nós não tivemos grandes problemas com relação à
a colheita, né, o efeito do isolamento na colheita do grão. A colheita transcorreu de forma basicamente tranquila, né? Esse produto, como ele não sofre tantas transformações, ele tem chegado aos cerealistas, ele tem chegado aos armazenadores e tem sido realizado os processos de exportação. Até porque os grãos, por exemplo, é um dos produtos que, digamos, surfou a onda do efeito dólar, né? O dólar acima de R$ 5, esse real desvalorizado, está fazendo com que o soja tenha um volume grande de exportação nesse momento. Aliás, dados preliminares apontam que o mês de abril foi um dos meses onde mais exportamos grãos, viu? Então, por quê? Não pelo efeito da pandemia, mas sim puxado por essa desvalorização cambial que faz com que o nosso produto lá fora, as exportações brasileiras fiquem muito mais competitivas, né? E também surfou a onda da queda do preço do petróleo, né? A queda do preço do petróleo também foi um outro fator aí que acabou, de uma forma positiva, aumentando esse processo de exportação de grãos. O milho, por outro lado, aqui na nossa região, né, vem sofrendo basicamente as alterações do preço internacional. Nós temos que os Estados Unidos estão deixando de usar, ou estão reduzindo a quantidade de milho no processo produtivo do etanol, então vai sobrar ou vai diminuir a demanda por milho norte-americano, então vai sobrar milho nos Estados Unidos, e isso pode baixar os preços internacionais, ou os preços aqui no Brasil. Então, o preço do milho pode vir a cair exatamente por essa questão de um menor volume de etanol sendo produzido. Como o Brasil ainda não tem, ou não usa muito milho na produção do etanol, isso pode beneficiar a produção avícola, a produção suinícola, no sentido de que o custo de produção, né, pode vir a baixar exatamente porque o milho hoje representa algo em torno de 60%, 70% do custo de produção da ração, e isso acaba afetando bastante no custo que o frango tem na hora de abater. E quando nós voltarmos às exportações normais, com um real desvalorizado, a gente tende a exportar bastante desse produto, então as margens de lucro acabam sendo mais interessantes. E, finalizando essa ideia, nós temos a questão dos hortifruti de uma forma geral. Esses foram os que mais sentiram o efeito, né? Porque os produtores não conseguiam escoar a sua produção para o mercado consumidor. Então, muita produção ficou no campo, estragou lá no campo, exatamente porque o produtor não conseguia fazer com que o produto chegasse aos supermercados, chegasse aos bares, aos restaurantes. Então, com isso, nós tivemos uma perda bem interessante para esses produtores. Por outro lado, esses produtores, e aí, num segundo momento a gente fala, mas esses produtores foram os que mais tiveram que se adaptar às novas exigências de consumo, né, ao novo padrão de consumo, porque para que eles pudessem fazer com que o produto chegasse à mesa do consumidor, eles foram obrigados a se qualificar, a se digitalizar, né, no sentido de vender os seus produtos por redes sociais, né, utilizar plataformas de e-commerce para conseguir vender e entregar os seus produtos. Então, me parece que esses pequenos produtores, os produtores que trabalham especificamente com hortifruti, esses foram os que mais precisaram se adaptar nesse momento. E a nossa região acabou percebendo bem isso, no sentido de que, de uma hora para outra, a associação de produtores tiveram que se adaptar, né, criar plataformas de venda direta
né, para que aquele produto pudesse ser escoado, né, pudesse chegar à mesa do consumidor. Então, todos esses eventos que eu relatei para vocês, eles acabaram mudando exatamente o comportamento, o padrão, ou alterando o padrão de comercialização de vários bens e serviços ligados ao setor agropecuário. E olha que eu falei só dentro da porteira, né? Só lá dentro da produção. Se nós pensarmos todo o efeito que causou, né, na parte antes da porteira e no pós-porteira, né, esses efeitos que são muito mais agravantes, no sentido de que a indústria de peças, por exemplo, não conseguia vender a peça para o produtor, então teve que criar novos mecanismos de comercialização. A área de serviços de teleentrega cresce bastante, exatamente porque o motoboy precisava pegar a peça aqui na loja de peças e levar até o produtor, algo que antes era totalmente o contrário, o produtor vinha para a cidade, né, para comprar, única e exclusivamente para comprar a peça. Então, vejam, muda o panorama, muda a forma como a economia começa a fazer com que o dinheiro circule ao longo dos diferentes segmentos. Então, essa ideia, ela basicamente introduz o que nós vamos falar na sequência, que vai ser exatamente o que a gente, dado isso que a gente está percebendo nesse momento, o que a gente imagina que pode mudar daqui para frente? Quais estratégias que a gente vai precisar adotar para que realmente nós possamos vencer esse momento de isolamento, vencer esse momento da pandemia e sairmos com uma economia um pouco mais resiliente com relação a outras regiões, com relação a outros países. Tá? Então, baseado nisso, eu termino aqui a minha fala e passo para a professora Cleide, que vai fazer toda a abordagem com relação à área de serviços, saúde, educação, que é a área onde ela tem um know-how maior. Então, Cleide, fica à vontade aí, queremos ouvir você falando sobre esses outros setores. Lembrando que depois temos perguntas, tá? Tem que ligar seu microfone. Tem me acontecido regularmente, desculpem. Bem, pessoal, então, a primeira coisa que eu vou começar assim, falando é que, para nós economistas, já que estamos falando em nome do Conselho, né, Regional de Economia, nós economistas não somos formados ou não temos instrumentos que nos possibilitem a tratar com tamanha complexidade numa situação, tá? Só para recuperar um pouquinho, no âmbito da ciência econômica, nós temos uma área que é bastante, digamos assim, escondida, que praticamente ninguém sabe que existe, que é a economia das catástrofes, né? Então, há algum tempo, alguns pesquisadores se dedicam, mas no sentido de entender uma catástrofe, mais no aspecto da catástrofe natural, e menos das pandemias. Inclusive, nos materiais que existem publicados sobre isso, existe uma referência de que as pandemias por doenças, vírus, elas são muito mais raras. E aí, quando vocês percebem a situação, e inclusive a dicotomia que se estabeleceu entre ou o trade-off, afinal, nós vamos dar ênfase para a vida ou para a economia? É algo que nós temos que observar com bastante cautela, porque dá para ter um meio termo, né? Mas uma coisa que é inevitável e que no início, quando nós nem imaginávamos, né? Quando vocês ouviam os primeiros vídeos e matérias veiculadas na mídia de que o coronavírus, por meio do Covid-19, estava na China e que chegaria para o mundo inteiro, ninguém de nós praticamente pensou que seríamos afetados ou que passaríamos por uma medida de isolamento social.
E por que o isolamento físico, né, que é o ideal que a gente utilize mesmo, porque social mesmo a gente não está totalmente isolado, nós estamos só isolados fisicamente, e graças a toda essa modernidade que nós temos nas conexões, nós podemos continuar interagindo, né, no mundo inteiro em tempo real. Mas então, voltando a essa questão, as medidas de restrição, elas foram tomadas principalmente para tentar evitar uma sobrecarga na estrutura de saúde já montada, né? Que isso seria inevitável, até porque nós conseguimos acompanhar o que já acontecia lá fora. E conseguimos, digamos assim, ir adaptando gradualmente às necessidades. Só que essa necessidade foi para além do imaginado e ela gera perdas. Não tem como algum setor de atividade dizer que não perdeu. A sociedade como um todo, o mundo, desde a economia desenvolvida e principalmente as mais pobres, acabaram perdendo. Então, o que nós podemos dizer assim? Que nós também, como economistas, nós estamos tendo que reaprender a lidar com essa situação, e principalmente com algo novo que traz essa pandemia, que é a insegurança e a incerteza. Vocês veem que, inclusive, aqui no nosso estado, estamos tentando colocar em prática estratégias de retorno, também pensando, digamos assim, num nível mínimo de atividade para que as perdas não sejam maiores, mas, de repente, no período em que se pensou que daria para voltar e o efeito em termos dos casos seja maior, nós teremos que retornar. Então, esse é um aspecto bastante importante. Nós estamos caminhando como técnicos em verdadeiras areias movediças, tá? Não existe nenhum modelo pronto de como deve ser esse retorno. E nós dependemos de tudo que acontece no âmbito epidemiológico para podermos tomarmos decisões. Então, algumas verdades são nítidas, né? Do tipo, quais são os setores, dentre os 3 principais setores de atividade, quais são os que mais perderam, né? Até o momento. Já que o mundo inteiro perdeu, nós não sabemos, inclusive, nem quanto tempo vai durar. Nós não temos certeza também de quanto tempo vai ter a recuperação. Estimam-se alguns valores de queda no produto interno bruto, ou produto nacional bruto, em nível mundial, mas também nacional, e aqui no estado, como o professor Jusemar já comentou, para além da própria pandemia, nós tínhamos um outro problema do ponto de vista da produção primária, que já estava, digamos assim, mesmo a economia brasileira dando sinais de primeira recuperação, nós estávamos com problemas de retomada, principalmente em função da estiagem. Mas então, e outro aspecto também importante falar, né? As estratégias utilizadas no mundo inteiro, elas passam por um forte apelo da sociedade para as políticas públicas. Nós precisamos o apoio do Estado para tentar minimizar essas questões. Claro que aí entramos numa outra questão, que é o endividamento, mas vocês verão assim que comum a todas as economias também em nível mundial, e portanto é o que está acontecendo aqui no nosso país e na nossa região, nós dependemos de políticas de garantia de renda mínima para que a economia não pare totalmente. Então, desses 3 setores, e aí eu falo a região da produção, ela tem 21 municípios, são 366, quase 368 mil habitantes. Desses 21 municípios, praticamente só 3 que se destacam em relação a não ter como característica principal de produção o setor primário, que seria Passo Fundo, Carazinho e Marau. Marau é a que tem a maior participação da indústria no seu valor agregado. Passo Fundo, praticamente 82% de toda a economia está ancorada no comércio atacadista, varejista e nos serviços, sobretudo nos serviços, com uma especialização na saúde e na educação. Bem, o que nós sabemos? Que dentre todos esses setores, o que menos sentiria deveria ser primário, né?
A indústria, em segundo lugar, e o que mais vai sentir é o setor de serviços. Setor de serviços, porque vocês imaginam a lógica de funcionamento, a característica desse setor é o movimento, é a mobilidade. E nós, com uma restrição, com um isolamento físico, não garantimos essa mobilidade. Então, pouquíssimas exceções, digamos assim, de setores, alguns setores que vocês vão olhar, então, tipo farmácias, um setor que não perdeu, supermercados, praticamente não perdeu, as fruteiras próximas de casa, mas se vocês olharem assim, todos os taxistas, comércio, as linhas de ônibus, tanto locais, né, urbanas, como intermunicipais, interestaduais, as companhias aéreas, vocês veem o próprio voo, nós temos um aeroporto que era bastante movimentado aqui em Passo Fundo, tudo isso perdeu, e inclusive, assim, pegando dados, né, vamos trazer um pouco de dados para vocês. Nós temos formalmente na região do Condepro em torno de 18 mil estabelecimentos. A maior parte deles é de pequeno porte, que não tem nenhum funcionário, e em algumas atividades chega a ser 32% deles, e outros que têm até 4 funcionários, por exemplo. O comércio varejista de toda essa região, que inclui Passo Fundo e os demais municípios, ele é responsável por 27% desses estabelecimentos. E a agricultura em si, enquanto uma atividade que normalmente é considerada como produtor individual, por 7,3%. Então, nesse segmento todo, e todo o setor terciário é responsável por 137 mil empregos formais. Um aspecto interessante nessa relação do setor de serviços ou terciário aqui na nossa região é que, em comparação ao restante da economia do país, nós, principalmente em Passo Fundo, que é o principal polo, e que é o que tem a maior densidade populacional, o setor formal é responsável por 60%, 63% da economia local. E isso que é o ruim da história, né? Nós estávamos num momento de retomada, de atração de pessoas para a economia local, porque vocês veem, nós temos muitos serviços especializados para além da própria saúde e educação, que é toda essa parte de técnica, de apoio, até mesmo para o setor primário, né? E de repente, estávamos recuperando e surge digamos assim, essa situação inusitada. Por outro lado, vocês veem que, por exemplo, a saúde hoje é o foco. E o ensino, ele está tentando se manter por meio de adaptações, como, por exemplo, nós mesmos na universidade, com o ensino online. Então, o setor de saúde, ele está, digamos, inclusive, tendo que contratar pessoas. Eu andei conversando com pessoas nos hospitais, de que, em função do risco, muitos colaboradores tiveram que ser afastados, e eles estão contratando mão de obra especializada. Fora isso, vocês imaginam, tipo, nós temos 26 LPIs, nós temos uma série de clínicas, consultórios, e isso gera uma circulação grande de pessoas que, durante um tempo, ficou prejudicada. Mas um ponto importante que eu quero comentar com vocês é o seguinte: vocês imaginam que no final de 2019, o setor educacional e da saúde foram os setores que, no município de Passo Fundo, mais demitiram pessoas. O saldo de vagas foi negativo. E agora, com a pandemia, estamos recuperando esses empregos, tá? Por outro lado, o setor primário, que estava melhor, é que vem dando sinais de, digamos assim, de menor produtividade e menor valor agregado, tá? Então, assim, o que é mais sério nesse sentido todo? Primeiro, estamos com a dificuldade de retomar, o setor terciário, ele é intensivo em pessoas,
Muitos, em função, apesar de sermos mais formalizados, mas muitos ainda são pequenos, dependem de recursos próprios, não tem, digamos assim, a possibilidade de realizar o valor projetado para esse ano, não existe também, eu diria assim, uma previsão de retomada completa desses outros segmentos. Eu fico imaginando assim, ó, todos os que, principalmente o comércio, né? O comércio é o que mais está sofrendo, até porque agora estamos dentro da zona vermelha, que é a zona que não poderá retomar a atividade nos mesmos moldes dos demais. Então, assim, o Passo Fundo vai representar muito, ou vai, digamos assim, ampliar, ou vai ser o foco, vai ser o nosso espaço mais próximo para vermos como vai ser a retomada em nível de Brasil, porque o país tem a característica como sendo uma economia baseada em serviços. 70% de todo emprego gerado no Brasil provém do setor de serviços. Então, para que ele consiga se recuperar, e aí nós observamos o que acontece em outros países, né? Nós sabemos que o que se espera é que vai haver um choque de oferta e também um choque de demanda. Os dois lados estão perdendo. O que atenua razoavelmente o choque de demanda são essas injeções de recursos adicionais, que vocês viram, que estão sendo pagos para os que são MEIs, para as pessoas que recebem Bolsa Família, que não atenuam o problema, porque nós somos uma economia com uma enorme desigualdade. Eu olhava, por exemplo, a relação entre o estado do Rio Grande do Sul e a nossa região. Para vocês terem uma ideia, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 3,34% das pessoas que ganham mais de 20 salários mínimos. Passo Fundo tem um percentual maior, 3,9% das pessoas ganham mais do que 20 salários mínimos. E, em comparação, enquanto no estado praticamente 2,6% das pessoas não têm rendimento nenhum, em Passo Fundo 2,9%. Então, vocês veem que existe um maior número de pessoas que não ganha nada e também um número maior de pessoas que ganha mais, tá? O foco, né, digamos assim, a grande massa salarial dessa nossa região, ela está entre 5 e mais salários mínimos, tá? 35% da população ganha até 5 salários mínimos e o restante ganha mais. Então, assim, o que eu posso comentar, né? Que a maior dificuldade, nós temos, de um lado, todos aquelas atividades, estabelecimentos ligados à saúde e educação que estão mantendo, inclusive aumentando, as suas supermercados também, se a gente for para o ramo atacadista e varejista, mas, por outro lado, temos aqueles pequenos negócios que estão completamente paralisados. E se vocês olharem, inclusive, na própria prestação de serviços, né? Em função do risco, muitas pessoas não estão contratando os funcionários por conta própria. A própria construção civil deu uma parada. Se vocês olharem, inclusive, técnicos, pessoas que nós costumávamos demandar no cotidiano, nós estamos tentando postergar. Outro fato interessante, observando do ponto de vista da saúde, enquanto nós estamos voltando os esforços para atender uma possível demanda de complicações de quem for contaminado pelo Covid, todas as demais consultas que as pessoas da região costumavam vir e demandar, elas foram suspensas. E isso também, e não só de médicos, fisioterapeutas, todos os profissionais dessa área. Então, é bem, eu diria assim, que se nós tivermos que somar ganhos e perdas, nós estamos, no geral, com mais perdas do que ganhos, mesmo estando num setor que é mais voltado à saúde e à educação. Então, esperamos todos nós que
nós possamos contar com, para além dessas políticas emergenciais de renda para tentar manter a demanda, que nós também possamos contar com políticas, além de fiscais, monetárias, no sentido de que vocês sabem que, em função tanto do choque da oferta quanto do choque de demanda, nós temos margem para baixar ainda mais a taxa de juros. Nós temos condições de fazer isso. E aí, talvez, pacotes de crédito para esses segmentos que não foram atendidos por essas medidas emergenciais. Inclusive, se vocês observarem agora, nessa tentativa gradual de voltar em alguns segmentos, se espera, ou está se tentando promover, deixar aberto aqueles que são menores, até porque os estabelecimentos maiores, eles têm mais condições de suportar durante mais tempo, ou por um maior número de dias, a falta de recursos ou de fluxo de caixa. Então, eu diria assim que falta muita coisa ainda para ser colocada em prática. Os processos, eles são mais burocráticos e eles são mais demorados. Nós trabalhamos com muita incerteza, nós teremos sim um período de depressão e de recessão, o setor de serviços está perdendo mais do que os demais, né? Eu nem cheguei a comentar a indústria, porque a indústria, nós aqui na região, nós não temos uma indústria sofisticada, de um caráter sofisticado, ela está mais ligada ao agronegócio. Então, a maior parte dos demandantes de mão de obra está em empresas frigoríficas. Nós temos aqui 13.492 funcionários que são ligados a frigoríficos na região, principalmente Marau, Passo Fundo. Então, o setor industrial de alimentos não está perdendo tanto. Mas os demais, é possível que sim. Além, eu não comentei aqui uma série de outros, né? Se nós pensarmos as próprias oficinas mecânicas, agora relaxamos, temos, por exemplo, toda a linha de profissionais da área da cosmética, da beleza em si, né? Os salões de beleza, as barbearias, eles até voltaram, mas vocês veem que o medo, o pânico, ele ainda é maior, e as pessoas não vão retomar da mesma maneira. Eu até digo que quando relaxa para o comércio, se vocês observarem, exceto alguns ainda que são bastante resistentes, a maioria não vai correndo para a loja, para o centro da cidade, para comprar, né, porque tem um certo receio. Inclusive, eu fico imaginando que como, por exemplo, o Passo Fundo demorou para relatar casos ou para confirmar casos, parece que a própria população estava descrente, no sentido de que nós não seríamos atingidos, né? Mas que no momento em que os casos foram aumentando e ampliando, as pessoas automaticamente começaram a tomar mais cuidado e a efetivamente, meio que aquela história de ver para crer, né? Então, eu diria que o nosso cenário, ele é um cenário possível, não é impossível de nós continuarmos, todos nós sairemos dessa fase mais fortalecidos, porque vocês veem que, de uma maneira ou outra, todos estão tentando se reinventar, fazendo outra forma de comércio, muitos pequenos que nós não imaginaríamos criaram meios, redes, para que pudessem entregar o seu produto, e algo bem interessante, que nós já falávamos muito na disciplina de desenvolvimento, a importância do comércio local. Agora nós vemos, assim, o quanto valorizar as redes e os fluxos mais próximos pode fortalecer ou são fundamentais para essa retomada da economia. Basicamente, eu acho que era isso que eu tenho para falar, né, para trazer, e aí nós abrimos para o debate, para as discussões. Então, fortalecendo novamente, nós gostaríamos, é melhor que vocês façam a pergunta via chat, né, para facilitar a leitura e a resposta. Isso aí, obrigada. Tá bem, a gente tem um comentário já do professor Nadir, né, que ele comenta sobre que o Paulo Guedes falava em
em economia crescendo no segundo semestre no formato de V, né? Que é simplesmente a recessão do primeiro semestre e o segundo semestre crescendo de forma bem significativa. Me parece que não, exatamente porque o nosso problema, nesse momento, é um problema de renda, né, das pessoas terem pouca renda. Então, por mais que o efeito da pandemia termine a partir do final desse semestre, as pessoas não vão ter tanto recurso financeiro para sair às compras, né? Então, isso me parece que vai ser um empecilho para que a economia retome nesse formato que o Paulo Guedes apontou, né? A não ser que tenhamos um volume muito grande de recursos governamentais sendo injetado na economia, por meio de uma política fiscal, né, ou até mesmo de uma política monetária, como a Cleide comentou, de baixa de juros, né? Porém, nós chegamos, ou poderemos chegar a uma situação da questão da armadilha de liquidez. Nós temos que lembrar que nós estamos com uma taxa de juros baixa, mais baixa da história, a tendência é ela baixar mais, porém, a gente não está percebendo o efeito tracionante da produção com essa queda na taxa de juros. Então, também nós temos que pensar que daqui um pouco nós podemos estar nos aproximando do que a gente conhece na teoria econômica como a armadilha de liquidez, que é quando a queda na taxa, a taxa de juros está próximo a zero, ou é zero, a taxa nominal, e nós não conseguimos visualizar, ela não consegue agir no lado real da economia, no sentido de aumentar a produção, aumentar o investimento, e com isso tirar a economia desse cenário, né? Então, por isso que eu acho que naquele momento que o próprio Guedes falou do crescimento em V, eu acho que não se imaginava que chegaríamos a uma situação onde nós estaríamos, a economia pararia em torno de um mês, 2 meses, enfim. Então, minha opinião, não. Mas aí a gente já começa a entrar em algumas situações que a gente percebe, né, ou que a gente imagina que possam ser interessantes para o futuro. Uma delas é exatamente essa discussão do papel do Estado. E olha que eu sou um defensor do Estado mínimo, né? Mas nesses cenários catastróficos, né, onde as economias estão destruídas, eu acho que cada vez mais tem que ter a inserção do governo, né, do Estado, no sentido de aquecer a economia. E aí, teoria, os keynesianos vão gostar, exatamente porque foi o que salvou a economia mundial na crise de 29, né? Então, sem querer comparar as duas crises, mas é um momento onde o governo federal, Banco Central, aí a gente pode ampliar isso, né? FMI, ONU, o Banco Mundial, precisam fazer com que a economia tenha mais recursos disponíveis e, com isso, os investimentos, a produção, a demanda melhora e a economia tende ou volta a crescer. Então, esse é um dos primeiros dos problemas que a gente enxerga. Então, a questão da armadilha de liquidez. Até, Cleide, se tu quiser comentar alguma coisa, acho que é importante. Vejo, estou dizendo que nós estamos nos aproximando a uma situação onde a gente consideraria uma armadilha de liquidez. Então, aí até o próprio Guedes já comentou da possibilidade de emitir moeda, né? Por mais que gere dívida, né? Então, a ideia por trás é que, se chegarmos a uma situação próxima à armadilha de liquidez, o governo estuda, sim, a possibilidade de emitir moeda e a dívida pública vai subir. Hoje, nós estamos com algo em torno de 80%, 90% do PIB, né?
Mas alguns países podem tem esse percentual acima de 100, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem uma relação dívida-PIB bem alto, muito mais alto do que nós temos. Então, há um espaço, sim, para fazer essa emissão de moeda no sentido de colocar recursos na economia, injetar dinheiro e fazer com que a economia possa restabelecer um crescimento que possa ser interessante. Mas esse crescimento em V, me parece que ele só vai realmente acontecer se tiver realmente essa inserção do Estado, essa participação do Estado muito forte. Então, nesses momentos específicos, acho que é interessante, sim, o Estado participar, né? Por mais que em outros momentos, na minha opinião, na minha modesta opinião, seria interessante que esse Estado ficasse mais à parte. Então, essa é uma das questões ligadas a isso. Cleide, quer complementar alguma coisa? Microfone. Microfone de novo. Eu quero comentar, assim, Jusemar, que não é uma questão de ser interessante, tá? É que não existe outra opção. Nessa situação, infelizmente, é isso que tem que dizer. E o Aristóteles comentava aí de onde vêm os recursos. Bem, e aí, quando a gente estuda a economia das catástrofes, vai entender que, inclusive, fazendo um paralelo com o que acontece numa família, nós devemos ter recursos como precaução, né? Nós temos que prever infortúnios, momentos em que pode acontecer uma doença inesperada e eu não tivesse um sistema como é para os próprios americanos, né? Eu não tenho acesso a um modelo de saúde ou serviços de saúde. Então, nós tínhamos que, as famílias costumavam, né, famílias que têm mais renda costumam ter esse tipo de precaução. Os países também precisam projetar esse risco, aquilo que eu falava antes, né, existe esse risco, existe inclusive uma conta, né, dentro dos gastos públicos para isso, só que, infelizmente, e aí são posições diferentes, né, em relação à política fiscal. Se vocês compararem o liberalismo clássico, ele é um liberalismo que ele faz com que o Estado seja extremamente forte, mas nas funções essenciais dele. O nosso problema aqui é que nós estamos discutindo um Estado que costuma ser ineficiente dentro daquilo que ele tem a obrigação de fazer. E, então, agora, vocês imaginam que nós estávamos andando com uma política que era completamente contrária, de recrudescimento fiscal, de diminuição do gasto, mas vocês veem como é algo que o mundo inteiro, inclusive muitos outros países com dívida interna e externa muito mais elevadas do que no Brasil, é essa alternativa, entende? Então, e quando a gente compara essa crise, eu vejo que tem muitos economistas dizendo que essa nossa crise agora, ela é uma crise semelhante de 2008. Eu não vejo nenhum tipo de semelhança com 2008. Para mim, essa crise e toda a dinâmica que foi necessária, ou todo o isolamento, né, ou a falta de dinâmica que foi colocada em prática, ela é pior, ela é muito semelhante da crise de 29, porque você vê assim, eu vou dar um exemplo, na crise de 29, os países desenvolvidos sofreram mais, inclusive o Brasil, de uma certa maneira, ele acabou se beneficiando da compra de bens de capital que estavam com preço muito mais baixo nessa fase pós-crise. E hoje é desenvolvido e em desenvolvimento. Todos pararam. Então, a queda, que até o professor Nadir perguntava, se já dá para estimar quanto vai ser a queda. Alguns economistas do Fundo Monetário estão estimando em torno de 10% já. No início falavam em 6%. Em nível mundial, alguns já estão chegando próximos a 10%. Acredito que no Brasil não chegue a tanto, tá? E volto a reforçar. Nesse sentido,
perde mais país que é mais intensivo na produção de bens sofisticados do que nos bens não duráveis, ou bens de consumo como alimentação. Então, nós que somos, infelizmente, até eu diria, né, nós retornamos à fase de primários exportadores, porque nós tivemos um processo de desindustrialização bastante importante nos últimos anos, mesmo isso nos protege de uma certa maneira, mas nós não vamos deixar de perder. A mesma coisa na retomada do consumo agora. Vocês podem, já existem pesquisas também que avaliam como que o consumidor está se portando numa possível iminência de falta de renda. Nós deixamos de consumir o supérfluo. Nós deixamos de consumir o que é mais sofisticado. Por isso que eu vejo que o resultado dessa crise toda, ele vai ser muito mais importante do que 2008 e vai se aproximar, sim, da crise dos anos 20. Ok, mais perguntas? Nós temos uma pergunta relacionada à questão das importações, né? E o comércio exterior, as importações, temos muitas matérias-primas importadas, assim como importamos muita coisa. Os produtos com componentes importados têm tendência de aumento de preço. Isso é pergunta da Maristela. Sem dúvida, né, Maristela, com o real desvalorizado, como é o momento que nós estamos vivendo, esse produto importado, ele vai entrar aqui no Brasil bem mais caro, né? Então, produtos que são consumidos diretamente, importados e consumidos diretamente pelo consumidor, esses vão ter um aumento no seu preço lá no varejo, que, dependendo, se não houver substitutos, ele acaba até podendo influenciar de alguma forma no nível geral de preços. Então, essa é a primeira situação. E quando o produto importado ele está relacionado à matéria-prima, aí nós vamos ter um aumento no custo de produção, possivelmente, e aí se nós puxarmos isso para o agronegócio, lembrando que os insumos, nós estamos falando de mais de 70% dos insumos são importados, né? Então, nesse momento, o preço do insumo, que é um dos principais fatores que compõe o custo de produção agropecuário, esse custo vai, esse valor, esse real desvalorizado vai fazer com que o custo se eleve. Por outro lado, nós analisando a relação de troca entre o preço do soja, o preço dos grãos e o preço dos insumos, a gente consegue enxergar que há uma relação favorável para os grãos em relação aos insumos, ou seja, trabalhando na mesma relação de troca, nós estamos conseguindo comprar mais insumos do que comprávamos anteriormente com o preço da saca do grão ao preço que está hoje. Então, por mais que o real desvalorizado possa influenciar negativamente a importação de produtos e de matéria-prima, mas e como a nossa pauta de exportação ela está muito relacionada nesses produtos, por exemplo, no caso do grão, nós conseguimos ganhar, o ganho acaba sendo maior com a exportação do que com a importação dos produtos. Mas sim, o custo de produção possivelmente vai aumentar aí, e isso poderá ser repassado para os bens e serviços finais. Deixa eu ver, mais perguntas? Vou ficar por casa daí, vamos ficar daí, tá, pai? Tá. Eu acho até melhor até te comentar também, tá? Falamos, beijo, beijo, tá? Tchau, tchau. O que mais? Tá. Bom, eu vou quem quer fazer perguntas, por gentileza, fiquem à vontade. Eu vou falar mais uns itens, algumas questões que eu acho que são importantes e que vão fazer toda a diferença daqui para frente. Então, eu já falei da questão ligada ao papel do Estado, acho que o papel do Estado vai ter que ser revisto, né? Principalmente nesses momentos. Me parece que vai ocorrer uma valorização do sistema público de saúde, ou do sistema de saúde de uma forma geral.
acho que vamos começar a olhar para o sistema público de uma forma um pouco diferente, exatamente porque é nesse momento que a gente está demandando muito mais. Então, quando a gente olha e pensa no sistema de saúde, de uma forma geral, nós podemos adentrar aí como economistas na questão da economia da saúde. Eu acho que cada vez mais o economista vai poder se inserir exatamente nessa área que, a princípio, pode ser uma área que não tenha muita relação com a economia, mas olha quanto impacto econômico a questão da saúde pode estar gerando na economia ou pode estar deixando de gerar na economia. Então, daqui para frente, cada vez mais, o economista entra nessa área da saúde, exatamente estudando todos esses efeitos, os efeitos positivos e negativos que isso possa gerar na economia. Então, é uma área que eu acho que cada vez mais nós vamos ter que trabalhar. A questão da maior coordenação da cadeia produtiva, cadeia de suprimentos, nós estamos vivenciando isso, onde a cadeia, de uma forma geral, os canais de comercialização estão mudando. As pessoas estão deixando de ir no supermercado, estão comprando à distância, né? Estão comprando por plataformas. Produtores que tinham na ideia de que o olho do patrão é que engorda a boiada, daqui para frente não é o olho do patrão, é o olho digital, né? O produtor vai começar a olhar de forma à distância essa produção, né? E deixa de visitar a sua propriedade, ou deixa de visitar a sua lavoura, diminui o acesso à lavoura. O produtor que era avesso a essas questões de modernização, de acesso à internet, de compras online, vai começar a perceber a importância dele fazer uma compra lá na loja de peças e a peça chegar prontinha lá na sua propriedade, sem ele ter que ficar se deslocando. Então, vejam como essa perspectiva pode mudar a economia de uma forma geral. Então, a maior organização, a maior coordenação da cadeia de suprimentos, da cadeia produtiva, e aí eu vejo a colega Juliana, né, que acabou de até dar os parabéns, acabou de defender o doutorado, que trabalha bastante com isso no curso de agronegócio. Cada vez mais essa cadeia vai precisar ter uma eficiência, né? Cada vez mais esses processos de comercialização vão precisar ser adaptados para essa nova realidade. E aí nós vamos acabar tendo a ideia de que novos hábitos de consumo, já estamos percebendo isso, de que as pessoas estão começando a dar mais valor para consumir produtos em casa, ao invés de comprar o produto, né, ou ir até restaurantes. Então, daqui um pouco, a ideia de que comida fora de casa possa diminuir a sua perspectiva e as pessoas começarem a comprar e fazer a sua comida mais em casa. Então, essa é uma outra perspectiva que pode surgir. A questão da manutenção das compras governamentais, e aí nós estávamos falando da política fiscal, primeiramente, né, de que o governo vai ter que, é importante que ele mantenha as compras que estão sendo feitas hoje, principalmente as compras ligadas ao agronegócio, para atender as escolas, por mais que as escolas não estão funcionando, mas a produção está sendo, o produto comprado está sendo destinado à população, né, às famílias dos alunos. Então, é importante que isso continue para que os pequenos produtores possam se manter produzindo e comercializando e tendo uma fonte de renda que seja possível mantê-los na produção, principalmente nesse período, né? A ampliação
do que o governo tem feito com relação à questão das compras para as famílias carentes. Então, o comércio online, de uma forma geral. Então, tudo isso, me parece, cada vez mais vai crescer daqui para frente, e nós vamos precisar nos inserir nessas novas estruturas de comercialização. Nós vamos precisar estudar essas novas estruturas de comercialização, né? E aí, o economista, cada vez mais, vai ter um papel fundamental nessa coordenação desses diferentes segmentos. Perceba que nós estamos falando de áreas que até então, principalmente a área da saúde, a economia da catástrofe, que nós olhávamos à distância. Agora, a partir de agora, me parece que nós vamos precisar entrar ou chegar mais próximo a essas áreas e começar a trabalhar, a estudar, a nos inserir, exatamente para que nós possamos dar a contribuição como economistas nesses segmentos. Então, acho que esses são situações ou são perspectivas que daqui para frente devem aparecer de forma muito mais forte, e com isso, cada vez mais o papel nosso vai ter que ser destacado, vai ter que ser forte, exatamente para que nós possamos colaborar nessa economia, né, e fazermos com que a nossa economia volte a crescer, crescer sustentavelmente, né, que as pessoas possam ter saúde, né, ter uma educação, e automaticamente conseguirmos retomar o consumo, a produção, e melhorarmos os nossos níveis econômicos para que nós possamos voltar a ser uma vitrine para o mercado internacional. Perguntas? Cleide? Eu queria fazer mais um comentário que o Aristóteles fala ali de como que nessa era digital nós estamos vendo a importância, né? Aprendemos na dor a nos virarmos, mas como fazer com que falta muito para que todos consigam acessar essas novas tecnologias. Então, assim, outro fato que eu considero importante para o atual momento, dentro da disputa que existia entre diferentes correntes, mesmo dentro da economia, vamos falar, né, desse jeito, nunca a nossa desigualdade ficou tão escancarada no sentido de que eu tenho que me importar assim com o outro. São 46 milhões de pessoas que não são vistas nesse país. Nós temos um problema sério do ponto de vista do acesso e, digamos assim, da possibilidade das pessoas terem uma formação que as habilite para o mercado de trabalho. Temos um mercado de trabalho que também tem restrições, digamos assim, em atender a população economicamente ativa disponível. Então, são muitos problemas que são estruturais e que eles precisam ser equacionados. E vocês veem, assim, que outro aspecto que eu acho interessante é que, durante muito tempo, nós ouvimos falar de programas de renda mínima, que, inclusive, em economias que são mais liberais, é uma das alternativas, ou é uma estratégia passível, porque vocês veem assim, ó, são pessoas que recebem uma renda e que elas, em função da própria propensão marginal de consumir, elas farão com que o próprio setor produtivo continue aquecido. Então, agora está sendo feito isso por uma condição, digamos assim, de não ter outra saída, mas que talvez, se tivéssemos pensado nessa alternativa antes, algumas situações poderiam ter sido já amenizadas. Então, agora vocês veem assim, aconteceu o pior dentro de uma condição do Estado ainda mais delicada, e num cenário, digamos assim, de possibilidade de retomada da economia também fragilizado, né? Então, e no mundo inteiro nós iremos observar isso, a maneira como cada país, inclusive as soluções, se vocês também estão reparando a mídia falando, mesmo a comunidade europeia, nós estamos numa era em que
o discurso ele volta a ser mais individualizado, todas as possibilidades de enfrentamento da crise, embora surgir a importância da solidariedade, ela é uma solidariedade mais interna, eu diria que acontece mais no âmbito doméstico ou local, mas do ponto de vista dos países, está havendo uma concorrência ainda maior, e até porque, se nós pensarmos no dia a dia, quando estamos frente a um problema, a uma crise, a perda do emprego, uma situação muito complicada, nós faremos de tudo para tentar preservar a nossa condição, a nossa situação. Por isso que é bastante complicado se vocês observarem que nós tínhamos uma produção interna, principalmente na que é um pouco mais sofisticada ou voltada industrial, que não atendia às nossas necessidades. Então, ficarmos completamente dependentes de produtos, dentro dessa ótica da divisão internacional do trabalho que a China estabeleceu no mundo, também não foi adequado, percebem? E isso é o vício de trabalhar com desenvolvimento. Nós temos que pensar onde é que estamos ancorando as nossas possibilidades de manutenção da economia. Tá? Então, as economias que ficaram que estão mais fragilizadas hoje, as que dependiam de um volume maior de importação dos produtos asiáticos. Então, a própria evidência, ela está fazendo com que nós repensemos naqueles modelos que são normalmente utilizados nessas situações de crise. Só para complementar essa questão do Galvão, né, no sentido de que como as pessoas vão ter acesso à parte digital, né, claro, tem que guardar todas as devidas proporções, né, mas hoje, todas as pessoas, se não a maioria das pessoas, elas têm um smartphone, um celular, que seja possível utilizar, baixar alguns aplicativos. Então, isso já é um passo bem grande para que nós possamos começar nessa valorização da era digital, né? Na valorização dos negócios digitais. Então, realmente, ainda tem gente que tem problema de conseguir acessar esse segmento, esse serviço, mas me parece que isso acaba sendo meio que forçado, meio que natural. As pessoas vão acabar abrindo mão de alguma coisa, de algum outro bem ou serviço supérfluo, ou que passa a ser supérfluo, para começar a consumir um outro bem que acaba sendo muito mais necessário, que nesse caso acaba sendo esses bens, esses equipamentos ou esses serviços que estão ligados à área da digital, a área digital, né? Sejam eles serviços ou sejam eles equipamentos, né? A ideia da própria telemedicina, exatamente. Você tem cada vez mais, lembro que há pouco tempo atrás, uma empresa detentora de um plano de serviço, oferecia a telemedicina, ou pelo menos fazia uma primeira consulta via tele, né? E a gente se perguntava, pô, agora você consegue fazer uma consulta com o médico à distância, né? Esses caras estão meio que fora da realidade. Hoje, até mesmo com os decretos que o governo editou, se torna muito mais prático. E se tu pensar, isso acaba agilizando, pessoas deixam de ir aos hospitais, deixam de ir às clínicas e fazem uma primeira triagem à distância, né? Sem ter a necessidade de visitar os hospitais. Então, percebam o efeito que isso acaba causando. Menos pessoas lá nos hospitais, as pessoas acabam sendo atendidas mais rapidamente, o contágio de qualquer tipo de doença tende a diminuir, as próprias aulas online. Isso tem sido um grande desafio para professores, para alunos, mas a gente está se adaptando de tal forma que daqui um pouco isso começa a ser natural. A mudança, ela é dolorosa, né?
A mudança, a gente está cortando na carne, mas essa mudança, esse momento de maturidade que nós estamos passando, vai fazer com que nós, de uma forma geral, sairemos daqui muito mais preparados, e inclusive melhorando muito a nossa produtividade. As nossas reuniões no último mês, elas têm sido muito mais produtivas do que aquelas reuniões presenciais onde nós ficamos várias e várias horas discutindo sem chegar a conclusões. Aqui, nós estamos conseguindo ser muito mais produtivos, a gente faz mais coisas no mesmo tempo, né? Então, a produtividade, só nesse exemplo que a gente está falando de telemedicina e de aulas online, a produtividade está melhorando, nós estamos ganhando tempo, nós podemos fazer outras coisas com o tempo que nós antes gastávamos com outras situações. O próprio home office, a gente pensava que o home office poderia atrapalhar. Muito pelo contrário, muitas empresas estão mantendo a sua produção ou seus atendimentos, e os atendimentos estão sendo feitos de casa, com as famílias todas protegidas, próximo aos seus familiares. Então, isso é mudança, é o que uma mudança sempre vai gerar, ela vai gerar dor, né? Mas essa dor é importante para que nós possamos sair, ter um período de resiliência e começarmos uma nova etapa muito mais fortes. Então, me parece que esse processo faz parte, né? Talvez, se nós olharmos a parte de recursos, seja um problema, mas cada vez mais as pessoas vão ter acesso a esse recurso e vão abrir mão de outros recursos que até então achávamos interessante. E aí a gente pode citar vários exemplos. Você pega hoje, telefone fixo. Até um certo tempo atrás, todo mundo tinha que ter um telefone fixo. Hoje, cada vez menos as pessoas estão tendo nas suas casas um telefone fixo. E estão dando muito mais valor a um telefone móvel com uma internet, né, que tenha lá um 3G, um 4G, né, do que o telefone fixo. Isso faz parte desse processo de mudança. E a gente vai se adaptar. Tenho certeza que isso vai ser um momento, uma ruptura, né, do que nós vivíamos até 2019 e como nós vamos viver a partir de 2020, nesse novo formato, com esse novo comportamento social, com esses novos impactos socioeconômicos, nós vamos ter que nos adaptar. Eu acho que essa é a realidade daqui para frente. Que nível, como vai ser esse avanço, aí nós precisamos ainda aguardar um pouco para que nós possamos nos adaptar e estudar exatamente como esse avanço pode ser feito. Mais perguntas? Cleide, comenta. Microfone. Eu queria falar de novo, né, o quanto, e o Aristóteles que está aqui presente, o quanto nós temos que tentar chegar mais na população em geral, no sentido de entender o que a economia representa, qual é o meu papel social e cidadão quando eu consumo, o que efetivamente tem que ser fortalecido numa economia, que quanto mais eu fortaleço o setor financeiro, menos eu fortaleço o produtivo. Nós precisamos de produção, nós precisamos de geração de empregos, nós precisamos de geração de renda. E isso faz com que a responsabilidade dos economistas, o economista jura, né? Quando ele faz o juramento, na hora que ele se forma, ele diz que ele vai lutar, ele confirma que ele vai lutar por uma sociedade melhor, né? Pensar numa sociedade melhor é fazer com que todos os seus cidadãos tenham um mínimo de dignidade, né? E acesso. Então, nós temos muitas coisas para modificar. E a economia é uma ciência que permite, ou a ferramenta que o que o curso proporciona, que a formação proporciona, é uma ferramenta que faz com que nós sejamos hábeis a tomar decisão em todas as áreas. Eu diria assim, não existe área em que o economista não pode atuar.
E o que mais tem que ficar, digamos assim, claro é que nós podemos atuar no sentido da eficiência técnica, né, e na eficiência econômica. Então, acredito que nós temos uma região que eu falo assim, o Estado do Rio Grande do Sul ele precisa retomar esse protagonismo no sentido de que temos muitas pessoas com condições, com habilidades e que vão precisar entrar nessa discussão para que nós não sejamos, digamos assim, reféns a medidas, ações, pacotes que, digamos assim, desconsiderem o interesse da população em geral, porque vocês veem que, e aí vem uma outra área que nós temos para estudar, a economia da regulação, né, a economia da corrupção. O grande problema que o Brasil enfrenta é a corrupção, mesmo no período de pandemia, vocês imaginam que existe espaço para a corrupção. Então, o quanto nós, digamos assim, temos que dar visibilidade, inclusive temos que mostrar que o economista, e eu acredito que a culpa também seja essa de ultimamente, algumas pessoas ingressam no curso pensando em atuar exclusivamente numa área, né, ou que muitos de nós sempre vislumbrou também o lado financeiro em si, e esquece, que até eu fazia esses tempos em aula a pergunta, bom, o sociólogo, o antropólogo, todas as outras áreas, elas sinalizam a pobreza, agora quem é que equaciona e tenta resolver o problema da pobreza de fato, né, se não somos nós economistas. Então, a pandemia também, ela promoveu a nossa importância, ela mostrou a nossa fragilidade, no sentido de termos instrumentos, mas, ao mesmo tempo, ela mostra a fragilidade que as próprias pessoas da área da saúde, ou que a medicina, né, ou a própria, se vocês olharem os microbiologistas, os biólogos em geral, eles estão trabalhando rápido para tentar, digamos assim, colocar em prática medidas que sejam, digamos assim, eficientes, mas não conseguem. Nós não temos uma vacina hoje, tá? Então, mostra que a economia e a saúde, elas são importantes, nós estamos nesse dilema, mas que as duas áreas são fundamentais, tá? E mais uma outra área que nós temos que fortalecer, que se nós pensarmos, que é a área da ciência e tecnologia. Nós temos que pensar em novos equipamentos, materiais, e também novas práticas, nossos processos, como viabilizar isso financeiramente, porque, por exemplo, o meu medo é que venha uma vacina ou que se descubra uma saída, mas que poucos tenham acesso a ela, né? E aí vem todo aquele dilema da própria bioética. Então, acho que é mais esse sentido de mostrar o quanto nós temos que arregaçar as mangas, trabalhar, nos unir enquanto classe para tentarmos mobilizar tanto o setor público quanto o setor privado para que a solução seja uma solução integrada, né? Nós temos que acabar com essa ideia de que ou o privado ou o público resolve. Nós precisamos dos dois, né? Mas que precisamos, sim, políticas econômicas adequadas, né? Não sei, da hora, uma hora vocês tem mais alguma pergunta para responder? O Aristóteles quer fazer algum comentário? Mais perguntas, pessoal? Senão vamos encaminhando o final da nossa atividade. Vamos lá. Inclusive, podemos pensar em novas experiências como essa, né, Josemar? Pois é, olha só como se deslocar. Isso já é o efeito de tudo, dessa questão do isolamento, né? Normalmente, quando nós íamos, ou nós tínhamos que participar de uma reunião do Conselho Regional, nós tínhamos que ir até Porto Alegre, né? Ou se nós quiséssemos ouvir uma palestra, nós tínhamos que trazer alguém para cá. Então, cada vez mais mostra que nós temos capacidade de fazer isso à distância, né? Com custo mais barato, com produtividade mais, porque daí aquele palestrante que vinha de Porto Alegre para cá, por exemplo, tinha que ficar o dia todo se deslocando,
Agora ele faz em casa, então ele ganha, no mínimo, 8 horas do seu dia para fazer outras atividades. Então, isso é produtividade. Eu acho que cada vez mais isso vai estar presente no nosso dia a dia. Tá? Bom, então, não temos mais perguntas, vamos encerrando, né? Vamos agradecer muito o Conselho Regional de Economia, o professor, o Conselho, na pessoa do Aristóteles, que nos desafiou, né, em fazer essa atividade, exatamente para nós expormos um pouco como está a região da produção com relação a essa questão da pandemia, do isolamento, dos efeitos econômicos e sociais que esse momento está gerando, e as perspectivas com relação ao que possa acontecer no futuro. Então, estou vendo aqui que o Aristóteles está com o microfone ligado, provavelmente quer fazer algum comentário, Aristóteles, e aí agradecemos muito... Realmente eu quero agradecer a vocês, tá, pela disponibilidade de estar no sábado, né, na sexta-feira, num feriado, e conversando e falando sobre a nossa profissão. Acho que a pandemia nos levou a nós sairmos de algum local para ir para a sociedade em onde o economista pode atuar, né? E outra coisa que para mim é mais importante é saber que o conhecimento, das faculdades de economia de todo o Rio Grande do Sul, elas podem gerar um ganho para o Estado muito maior do que a gente até hoje falava. Eu acho que isto nos proporciona saber que Passo Fundo, que Caxias, que Horizontina, que Livramento, que Rio Grande, que Pelotas, que Palmeiras, sabe, que São Leopoldo. Eu acho que esse é o nosso ganho num momento de perdas, né, que a gente sente, mas é uma adaptação também dessa vida que temos que enfrentar. E gostaria de agradecer, então, para vocês dois. Olha, muito, muito, muito obrigado mesmo. Valeu. Então, da minha parte, agradeço a participação de todos, agradeço o convite do Conselho Regional de Economia, e desejo a todos um bom final de semana, um bom dia do trabalhador, e a professora Cleide se despede também. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, conselheiro Aristóteles, e esperamos repetir mais vezes, né? E convidamos a todos os alunos, simpatizantes do curso, pessoas que tenham, quem sabe, a vontade de fazer ciências econômicas também e ainda não tiveram o start, e essa é a hora. Certo? Muito obrigada pelos colegas também que estão nos prestigiando. Desejamos um bom dia do trabalho. Cuidem-se muito. Antes a vida, os dois são importantes, mas antes a vida, que a economia, a gente corre atrás. Um abração para todo mundo. Obrigada, Jusemar. Valeu. Tá bem. Tá gravando ainda, Cleide. E aí? Tá bom, né?